Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. No vídeo de hoje, nós vamos falar tudo sobre regulador para gás e também sobre a mangueira para a utilização no gás GLP. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que você faça uma tarefa. Se você mora em casa, se você utiliza aquele botijão P13 de 13 quilos, você vai fazer a seguinte tarefa. Você vai lá no seu botijão e vai verificar no seu regulador para gás, nele está descrito, ou na parte da frente ou aqui na parte de trás, a validade desse regulador. Por exemplo, a validade desse regulador aqui que eu tenho em mãos é de janeiro de 2028. Você vai fazer essa tarefa e aí vai vir aqui depois assistir a esse vídeo. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Beleza, foi lá, verificou a validade do seu regulador, agora conte aqui para mim nos comentários qual é a validade aí do seu regulador. Agora vamos falar tudo sobre regulador para gás e também sobre a mangueira. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá falar tudo sobre regulador para gás e mangueira. Bom, então como vocês podem ver, este é um regulador para gás, este aqui é de 1 kg por hora. E qual é a função desse regulador? O GLP, que significa gás liquefeito de petróleo, que é o gás utilizado em botijões nas residências aí, o mais comum é aquele P13, botijão de 13 quilos. Lá dentro, como o gás ele está em formato de líquido, por isso que o nome é gás liquefeito de petróleo, o gás lá dentro ele está numa pressão muito elevada. A pressão confinada ali naquele gás é muito elevada, cerca de 700 kPa. E isso é perigoso a gente utilizar um gás dessa alta pressão dentro da nossa cozinha, no nosso fogão, ou nosso forno, o que quer que seja. Essa pressão ela não pode ser elevada desse jeito. A função desse regulador para gás, então, é justamente da gente regular, diminuir, reduzir a pressão que vem do gás, do interior do botijão, para dentro da minha cozinha. Lembrando que o botijão ele nunca deve estar dentro desse mesmo ambiente, ele deve estar sempre do lado de fora, mas aí protegido das intempéries. Bom, então esse regulador aqui, ele vai reduzir a pressão em mais de 250 vezes. E aí só vai chegar até o nosso fogão cerca de 2,8 kPa. Então a função desse regulador aqui é muito importante. Como eu comentei, este regulador aqui que eu tenho em mãos é de 1 kg por hora. Mas como é que eu faço, Igor, para escolher o regulador certo? Existem reguladores de 1 kg por hora, de 2 kg por hora, 5, 7, 12, 50 e assim por diante. Como é que eu faço para escolher o regulador certo? Bom, antes é preciso falar que quem manda no consumo não vai ser o regulador, vai ser o fogão. O que você tem ali de utilidade doméstica, que você utiliza o gás, que vai mandar no consumo. É isso que vai mandar no consumo. O regulador ele só vai obedecer ao cálculo. Então, por exemplo, se você tem apenas um fogão de 4 bocas, por exemplo, você vai observar na etiqueta dele ou no site do fabricante, nas especificações técnicas, qual que é o consumo dele de gás. Geralmente, aí é uma faixa aí, de consumo de 0,104 kg por hora que um fogão 4 bocas ele consome de gás GLP. Então, se você só utiliza um fogão de 0,104 kg por hora, você vai precisar de um regulador de 1 kg por hora, porque é o mínimo a ser comercializado, porque você não vai chegar nem perto, né, de utilizar 1 kg por hora. E aí você escolhe este regulador aqui. Só eu recomendo que em distâncias um pouco maiores, se você tiver uma distância ali um pouco maior entre o fogão e o gás GLP, você já escolha o regulador de 2 kg por hora, por conta das possíveis perdas de carga que nós temos dentro desse sistema.
Agora vamos supor que você não trabalha mais somente com aquele fogão de 0,104 kg por hora. Agora você trabalha com mais equipamentos, você trabalha, por exemplo, com um fogão industrial, por exemplo, um fogão mais potente, que trabalha ali com uma pressão, um consumo de 0,6 kg por hora. Mas aí você também tem um forno que consome ali 0,11 kg por hora. E você tem um outro forno um pouco mais potente que consome 0,4 kg por hora. E aí tudo no mesmo gás. E aí você faz a soma de tudo, 0,4 mais 0,11 mais 0,6, dá um total de 1,11 kg por hora. E aí você não pode mais utilizar este regulador aqui. Você tem que utilizar um regulador de 2 kg por hora. Lembrando que não é o regulador que vai determinar o consumo. E também é importante lembrar que todo botijão ele tem uma capacidade de vaporização. De repente você está utilizando tudo isso, a gente fez a conta agora de 1,11 kg por hora, e de repente o botijão P13 ele já não vai servir mais para você, você tem que escolher um outro botijão. Porque como eu falei, todo botijão tem uma capacidade de vaporização. O botijão P13, que é o que nós utilizamos mais em cozinhas aí residenciais, ele tem uma capacidade de vaporização média de 0,6 kg por hora. Então, se a gente quiser utilizar o botijão P13 mesmo assim, nesse cálculo que eu fiz, eu posso utilizar 2 botijões desse em série, que aí eu tenho 0,6 mais 0,6, eu tenho 1,2, e aí eu consigo utilizar. Então a gente utiliza 2 botijões em série. Agora, se a gente tem consumos maiores, não vale a pena a gente ter um botijão P13. A gente pode utilizar, por exemplo, um botijão P45, que tem uma capacidade de vaporização de cerca de 1,5 kg por hora, ou até o P190, que tem uma capacidade de vaporização de 3,5 kg por hora. Se esse consumo ele for superior à capacidade de vaporização do botijão, por exemplo, se eu tenho um consumo ali que eu fiz no meu cálculo 1,11 kg por hora e eu só tenho apenas um botijão P13 para alimentar todos esses equipamentos que tem uma capacidade de vaporização de 0,6 kg por hora, bem inferior ao meu consumo, pode haver o congelamento do botijão. O congelamento do botijão é uma situação frequente quando nós temos a capacidade de vaporização do botijão inferior ao consumo. Existe a possibilidade também, caso nós façamos a conta, aí vamos supor que deu 2 kg por hora. Só que é muito difícil de se utilizar todos os equipamentos ao mesmo tempo. Então a gente nunca vai utilizar 2 ao mesmo tempo, vai utilizar sempre um ou outro, ou 2 ao mesmo tempo. A gente pode aplicar um fator de simultaneidade de 70%. Então vamos supor que nosso cálculo lá dos consumos de cada equipamento deu 2 kg por hora. A gente aplica 70% de simultaneidade e aí vai reduzir esse consumo de 2 kg por hora para 1,4 kg por hora. E aí a gente escolhe ali o botijão mais adequado para 1,4 kg por hora. Agora, se for um restaurante, por exemplo, em que a probabilidade de eu estar utilizando todos os equipamentos ao mesmo tempo é grande, aí eu não aplico o fator de simultaneidade. Aí eu deixo o cálculo total e vejo qual que é o gás e o regulador ideal para essa minha utilização. O mais importante de tudo agora sobre o regulador. O regulador ele tem uma validade de 5 anos a partir da data da fabricação. Todo regulador ele tem essa validade. Então é muito importante que a gente sempre esteja atento à validade desse regulador. Então, se esse meu regulador aqui ele foi fabricado em janeiro de 2023, deste ano, a validade dele é até janeiro de 2028. Não importa se ele foi instalado ano que vem, 2024, a validade dele é a partir da data da fabricação, 5 anos da fabricação, então até 2028. Por isso que no início do vídeo eu solicitei que você fosse até o seu botijão e verificasse a validade do seu regulador. Se o seu regulador já venceu, você tem de trocar esse regulador. Tanto o regulador quanto a mangueira, ambos têm uma validade aí de 5 anos, então a gente tem de trocar.
O que acontece, por exemplo, se a gente não trocar ou estiver utilizando o regulador e a mangueira vencidos? Um dos fatores é que você perde de 10 a 15% do gás daquele botijão. Sabe quando você vai trocar o gás e aí você retira o botijão vazio para colocar um novo, mas você sente que se você balançar ele ainda tem um pouquinho de gás no fundo desse botijão? Provavelmente é que o seu regulador ele já está vencido, que ele não consegue mais ter pressão, regular a pressão suficiente para utilizar esse gás do fundo do botijão. E aí o que acontece é que a gente consegue ver por aí os botijões sendo utilizados deitados para se aproveitar todo o gás do botijão, para que não fique aquele restinho no fundo do botijão. E isso pode ser consertado simplesmente trocando o regulador, colocando, claro, o regulador certo e deixando ele dentro do prazo de validade, não deixando ele vencer. Só isso você já elimina esse fato de a gente utilizar o botijão deitado, que isso nem pode ser feito. Outra coisa que pode acontecer também com o regulador de gás vencido é o seu gás acabar muito rápido. Você perceber, por exemplo, cada casa aí tem um consumo. Aí vamos supor aqui, situação hipotética, que você compra um gás a cada 2 meses, um botijão P13 a cada 2 meses. Só que com o seu regulador para gás vencido, você vai perceber que não chega a 2 meses para você trocar o botijão. De repente, 1 mês e 15 dias, 1 mês e 20 dias, o seu gás acaba. E aí você tem de olhar a data de validade aí do seu regulador, que possivelmente pode ser um dos fatores, o seu regulador está vencido. Sobre a mangueira para o gás, também equivale à mesma situação de validade de 5 anos a partir da data da fabricação. Posso utilizar qualquer mangueira? Ah, não tenho essa daqui, posso utilizar qualquer outra? Não, porque é o seguinte, um dos componentes do gás GLP é o butano. O butano, ele atua como um solvente muito forte que ele acaba derretendo a mangueira se a mangueira não for feita do material adequado. Então, essa mangueira aqui, que é de PVC plastificado, tende a haver o selo do Inmetro, tá? Tende a haver esse selo do Inmetro e seguir todas as orientações da norma 8613 da ABNT. Essa mangueira, ela tem o comprimento máximo dela de 1,25 m. Bom, aí você pode estar se perguntando, então se eu tiver uma distância entre o meu botijão e o fogão maior do que 1,25 m, será que eu posso fazer a emenda de 2 mangueiras? E a resposta é não. Exatamente por isso que a mangueira ela tem um comprimento máximo de 1,25 m. Mangueiras que são vendidas aí em rolos, com comprimentos de 2, 3, 5 metros, elas estão fora da norma que eu comentei, porque ela tem que ter, isso é normativo, no máximo 1,25 m de comprimento. E ela nunca deve passar aí atrás do fogão, tá? Jamais essa mangueira ela pode passar atrás do fogão. Tem de ser feita uma maneira de ela não passar por trás e conectar ao fogão lateralmente. Quando não for possível instalar a mangueira sem que passe por trás do forno do fogão, deve ser usada uma espécie de mangueira metálica que resiste à temperatura alta. É o chamado tubo flexível metálico, feito de cobre ou de aço inoxidável. E as conexões, os terminais, podem ser também de aço inoxidável, latão ou liga de alumínio, enquanto as juntas de vedação devem ser de elastômero nitrílico ou fluorcarbono, conforme determina a NBR 14.177. E esse tubo flexível metálico ele também tem validade de 5 anos. E essa mangueira ela nunca pode estar exposta às intempéries, não pode estar exposta à ação de sol e chuva. E já que ela tem que ter um comprimento máximo de 1,25 m, uma pergunta que fazem bastante é: e se a distância for maior do que 1,25 m, o que eu posso fazer? O que você pode fazer é utilizar tubulações rígidas. Não pode utilizar mais essa mangueira de PVC plastificado. Você tem que utilizar tubulações rígidas de acordo com a norma NBR 15.526. Um exemplo de tubulação rígida é o PEX multicamada. O PEX multicamada ele serve aí para alimentar de gás GLP e você consegue fazer aí distâncias maiores do que 1,25 m, colocando a tubulação flexível
nas duas extremidades e conectando no regulador e no fogão. Tá, mas quanto será que custa, então, para eu trocar o meu regulador e a mangueira para que fique dentro da validade e aí eu não possa sofrer esses tipos de riscos, nem perda de gás, porque a gente sabe que o gás está caro e perder gás não é legal, né? E nem ele ficar acabando rápido demais. Bom, eu paguei nesses dois componentes, o regulador e a mangueira, R$ 43, se eu não me engano, 43, R$ 46, não lembro de cabeça. Mas é uma faixa aí que você paga nos dois, se tiver vencido. Aí você troca os dois já, o regulador e a mangueira, você vai pagar aí, não vai fugir muito disso, de 40 a 50 reais. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e entendido a importância da manutenção aí no regulador e na mangueira de PVC plastificado para gás, GLP, de uso doméstico, e se atentado aí às condições de utilização e prazos de validade. E se você tem alguma dúvida em particular para tratar com a gente, de repente você tem um projeto, uma obra, um problema aí na sua residência, na obra que você está atuando e gostaria de tirar uma dúvida em particular com a gente, convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. O link de consultoria aqui está na descrição desse vídeo, preencha lá que nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar a nossa consultoria que a gente te ajuda de forma particular. Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, para você acompanhar mais de perto um pouco dos nossos trabalhos. Acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like aqui no vídeo também, fazer o seu comentário aqui sobre o que você achou desse conteúdo e também sobre qual que é o prazo de validade lá da sua mangueira e do seu regulador que você viu no início do vídeo. Tudo isso é muito importante para a gente e ajuda a gente a prosseguir aqui com os nossos conteúdos semanais. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.